Olá, alunos do quinto ano do Júlio César. Tudo bem? Eu sou o professor Gelvis. Nós vamos começar hoje as nossas aulas virtuais, as nossas aulas à distância, por causa da pandemia. E eu vou trabalhar com vocês um pouquinho os conhecimentos integrados, os conteúdos de história, geografia e ciências. E nós vamos começar por um tema muito legal, muito atraente, que é o universo. O universo e depois o nosso sistema solar, onde está o nosso planeta Terra. Vamos ver então do que se trata? No finalzinho do vídeo tem inclusive algumas atividades para vocês resolverem. Vamos assistir com atenção então. Nosso assunto de hoje então, pessoal, o universo, né? Um assunto interessante, um assunto bastante amplo. Muito bem, e aí? O que vocês conseguem identificar nessa imagem que eu postei aqui para vocês? É uma imagem do quê? Do próprio universo, não é mesmo? Nós vemos aqui o que a gente pode identificar. Nós podemos identificar o planeta Terra, nós podemos identificar várias estrelas, várias formações em formato de nuvens, não é? Então, são, na verdade, o quê? Na verdade, são astros que juntos formam uma imensidão que nós chamamos de universo. Então, olha lá. Desde os tempos mais antigos, o homem se encanta quando olha para o céu, como a gente se encantou quando viu essa imagem bonita do que a gente chama de universo. Principalmente se esse olhar acontecer à noite, não é? Quando o Sol se enche da luz das estrelas, da luz que é emitida pelos astros. Então, o que nós chamamos de universo guarda mistérios que pouco a pouco vão sendo desvendados pela humanidade. Será que sempre foi assim? Não, né, gente? Ao longo do tempo, cada povo foi criando seus mitos para explicar as origens do universo. Nem sempre o homem teve o conhecimento que ele tem hoje. Antigamente, os povos recorriam a muitas explicações fantasiosas, a muitos mitos, a muitas lendas para explicar a origem do universo. Um exemplo disso são os nossos índios. Vamos ver. Os índios Juruna, por exemplo. Os índios Juruna são índios que vivem lá no norte do Brasil, no estado do Pará. Para eles, o Sol era uma pessoa chamada Quandu, que um dia abateu a cabeça e deixou o mundo numa escuridão total. Vejam a fantasia dos índios, não é? O Sol era representado por esse tal de Quandu, que teria batido a cabeça e por isso deixado o mundo numa escuridão total, ou seja, ele deixou de brilhar. Então, a sua tribo não podia mais plantar e nem caçar. Claro, gente? Nenhuma planta vive sem a luz do sol. Nenhum animal vive sem a luz do sol. A luz do sol é essencial. A luz e o calor do sol são essenciais para a vida na Terra. Então, para resolver esse problema, a esposa de Quandu pediu que os seus filhos saíssem para iluminar o mundo no lugar do pai. O filho mais velho é o sol da época da seca. O filho mais jovem, o sol da época da chuva. E o filho do meio sai quando os outros estão cansados. Vejam, então esse era o mito que os índios Juruna criaram para explicar a origem do sol. Certo? Quem é o sol? Essa é a explicação do mito. É claro que tem a explicação científica, que nós vamos chegar lá mais para frente. Muito bem. Aqui uma imagem representativa do Sol no meio, iluminando a mata, iluminando a Amazônia, onde vive a tribo dos índios Juruna. Muito bem. Vamos lá para a Europa agora, para um país chamado Grécia, Os gregos, o povo grego é um povo muito antigo, é o povo grego que criou várias coisas da nossa civilização que permanecem até hoje. Então, para os gregos antigos, um deus chamado Caos
é que deu origem a Gaia, né, que é como eles chamavam a nossa Terra. E deu origem também ao Eros, que era o deus do amor. E esses dois, então, Gaia e Eros, teriam dado origem ao mundo e a todos os seres vivos que habitam o mundo. Para os gregos, então, Gaia, ou seja, a nossa Terra, era de uma superfície redonda, mas semelhante a um disco. Eles não tinham ainda, então, a ideia de que a Terra tem a forma de um globo, né? Eles acreditavam que a Terra tinha o formato redondo, mas não era um redondo em forma de esfera, era um redondo em forma de disco, era um redondo achatado. Né? Aqui nós temos a representação, então, da deusa Gaia, que seria a Terra, e do deus Eros, que é o deus do amor. Né? Os dois deuses da mitologia grega, do povo grego, do povo antigo que habitou a Grécia. Vamos seguir. Vejam, primeiros registros de como os gregos interpretavam o universo. Então, para esses gregos antigos, o mundo era desse jeito. Vejam, tinha a forma de um disco achatado, né? Embaixo ficava o que eles chamavam de Tártaro, que seria uma imensidão em cima da qual a Terra ficava. Depois havia o oceano, havia o ar, e depois do ar, né, viria o espaço, que era um lugar que eles chamavam de éter. Né? Então tem aqui uma explicaçãozinha. No livro Odisseia, do escritor Homero, né, daquela época, dizia que o firmamento, que o céu, tinha forma de uma bacia sólida, emborcada, que englobava toda a terra e com um éter brilhante e flamejante situado acima do ar, onde estão as nuvens. Esse escritor Homero mencionava os movimentos do Sol e da Lua. Então ele já observava que Sol e Lua tinham movimentos, né? Parecia que eles se moviam no céu. E ele também já citava várias estrelas pelos seus nomes, que a gente usa até hoje. Bom, então essa era a explicação dos gregos para o universo, né? Para a Terra, né? Para o espaço em si. Vamos seguir. Então, a observação do céu ao longo do tempo trouxe muitos conhecimentos para os povos antigos. Eles começaram a perceber que havia uma relação entre o céu e aquilo que acontecia aqui na Terra. Então, vejam, dessa observação é que o homem começou a fabricar, né, a interpretar, a ter os seus conhecimentos sobre vários fenômenos da natureza. Olha aqui. Passando a procurar respostas para algumas perguntas que ele sempre fez. Ou seja, por exemplo, por que ocorrem os dias e as noites? Era uma pergunta para a qual eles não tinham resposta, mas que começando a observar o movimento dos astros, começando a observar o céu, né, eles passaram a compreender por que existiam os dias e por que existiam as noites. Por que as marés podem ser altas ou baixas? Passaram também a perceber a possibilidade de contar o tempo a partir da resposta para essas perguntas. Não é? Ou seja, os períodos onde o Sol aparece são os períodos de dia. Quando o Sol se esconde, que na verdade ele não se esconde, a gente sabe hoje, né, que fica noite e fica escuro porque a Terra gira. Mas eles ainda não tinham esse conhecimento naquela época. Então, com toda essa observação que eles faziam, eles começavam a ter respostas para muitas perguntas que eles até então não tinham. Vamos lá. Então, essas observações começaram a dar origem a uma ciência chamada astronomia, uma palavra que eu acho que todos já ouviram falar. Né? A astronomia faz o quê? Ela estuda o universo e estuda os corpos celestes, né? Os corpos que ficam no céu. Por exemplo, nós temos no céu as estrelas, os planetas, os cometas, os meteoros, os satélites, que são as luas. Né? Aqui nós temos alguma ilustração. Uma ilustração de um meteoro, né? Vocês já ouviram falar do famoso meteoro que caiu na Terra há milhões de anos atrás e extinguindo os dinossauros, não é?
Não, meteoros são corpos que vagam pelo espaço e podem ser atraídos, então, pela gravidade da Terra, né, caindo aqui, causando um estrago enorme. Os planetas, no caso esse da fotografia da imagem, é o planeta Marte. Os cometas, que são corpos também que vagam pelo espaço e à medida que eles se aproximam do Sol, eles soltam gases. E esses gases formam a cauda do cometa. E as estrelas, né, que são corpos brilhantes que emitem luz. A estrela mais conhecida da gente é o nosso Sol. Então, chama-se astrônomo o profissional que se dedica ao estudo da astronomia. E muitos desses astrônomos fizeram descobertas que até hoje ajudam o homem a entender melhor a origem do universo. Vamos ver dois exemplos famosos. Esse foi Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um astrônomo que descobriu que o Sol é o centro do sistema solar, né, do nosso sistema de planetas, e não a Terra, como se pensava até então. Né, até a descoberta de Nicolau Copérnico, o homem acreditava, né, os mais estudiosos acreditavam, que o centro do universo, que o centro do sistema solar era a Terra, era o lugar que a gente habita. Nicolau Copérnico, através de suas observações do céu, acabou descobrindo que não, a Terra não é o centro do universo, conhecido até então, né, do nosso sistema solar. A Terra é apenas uma parte do sistema solar. O centro do nosso sistema é o Sol, por isso que ele chama solar, né? Por isso que o nosso sistema se chama solar. Solar vem de Sol, o Sol é o centro do nosso sistema. Quem descobriu isso, então, foi Copérnico. Outro cientista muito famoso, o Galileu Galilei. Né? Inclusive, tem várias escolas com o nome de Galilei hoje em dia, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo todo. Quem foi Galileu? Galileu foi um cientista, né, um astrônomo italiano, que descobriu que existem luas girando, né, luas satélites girando ao redor do planeta Júpiter. Né, eles já sabiam que Júpiter existia, já dava para ver Júpiter no espaço, nas observações, claro, pequenininho, e Galileu criou um instrumento, né, chamado luneta, e com essas lunetas, né, com esse instrumento chamado luneta, que amplia o campo de visão da pessoa, ele observou que em volta de Júpiter, ao redor de Júpiter, também haviam luas, como a nossa Lua que gira em torno da Terra. E ele descobriu também que a Lua não tinha superfície lisinha, como parece que tem olhando aqui da Terra. Observando mais de perto com a luneta, Galileu viu que na Lua existem crateras. A Lua é cheia de crateras, crateras ocasionadas pelo impacto de asteroides, né, de meteoros. Vamos seguir então. No início, essa observação, né, que faziam do céu, que o homem fazia do céu, ela acontecia a olho nu, ou seja, né, olhava com os próprios olhos sem nenhum instrumento. E é claro que se a gente olhar o Sol sem nenhum instrumento, os astros vão aparecer muito pequenininhos. Né? Mas com o tempo foram criados alguns instrumentos que permitiram ampliar a capacidade de visão do ser humano. Tá? Então, com esses instrumentos, os astrônomos desenvolveram o estudo da Terra e do universo. E quais são esses instrumentos? O nosso conhecido binóculo, a luneta, da época de Galileu, claro que essa da foto é uma luneta moderna, e o mais moderno, né, é o telescópio espacial, que fica em órbita, né, na órbita da Terra, observando o espaço infinito. Claro que lá em cima, sem a interferência da luz do Sol, sem a interferência do brilho, a observação que esse telescópio faz é muito maior. E a capacidade também de enxergar longe que esse telescópio tem é imensa. Então, depois da invenção do telescópio espacial, o homem descobriu uma infinidade de astros que até então ele não conhecia. Vamos lá. Mas vem a famosa pergunta: quando que o universo surgiu? Qual o tamanho do universo?
Ainda não há respostas exatas para essas perguntas. Então vejam, com toda a tecnologia que nós temos hoje, né, com toda a capacidade do ser humano de criar, ele ainda não respondeu essas perguntas, né? Ele não sabe ainda com certeza quando foi que o universo surgiu, né? E nem qual é o seu tamanho. Hoje a gente acha que o universo, claro, é infinito. Essa imagem mostra uma nebulosa, né, uma formação em forma de nuvens imensa, são nuvens de gases, né, chamada nebulosa do Caranguejo. Acredita-se, né, não é uma coisa certa, que o universo é tão vasto, quer dizer, é tão grande, que ele abriga bilhões e bilhões de estrelas, muito além daquelas que nós podemos observar, mesmo com o mais potente dos telescópios. Eu coloquei aqui duas imagens, né, do universo visto ao longe para explicar um pouquinho para vocês. Nós temos aqui a constelação do Cruzeiro do Sul, o famoso Cruzeiro do Sul, que inclusive está na bandeira do Brasil, é formado por essas 5 estrelas aqui que eu estou mostrando. Vejam, se eu traçar uma linha reta aqui e uma linha reta aqui, eu formo uma cruz, eu formo um cruzeiro. Por isso que essa constelação recebeu o nome de Cruzeiro do Sul. Tá? Aqui nós temos um outro grupo de estrelas, uma outra constelação, que se chama constelação de Órion. Tá? Essas 3 estrelinhas aqui que eu estou mostrando para vocês, né, que formam o chamado cinturão de Órion, é o que a gente chama popularmente de as 3 Marias, né, quando a gente olha no céu. Procurem observar o céu à noite, mesmo a olho nu. Numa noite estrelada, numa noite que não tem nuvens no céu, a gente consegue observar o Cruzeiro do Sul, procurando direitinho, e a gente consegue observar também a constelação de Órion, que é identificado facilmente pelas 3 Marias, pelas 3 estrelas aqui que formam o chamado cinturão de Órion. Tá? Peçam ajuda para o papai, para a mamãe, que dá para observar isso daqui à noite. Eu mesmo já observei. Tá? Vamos lá. Já sobre o nascimento do universo, o que se acredita até agora, pessoal, é que tudo começou há mais ou menos 13 bilhões de anos atrás. É muito tempo, não é? A partir de um único pontinho que começou a aumentar, a se expandir e acabou explodindo no famoso Big Bang. Né? Então, esse fenômeno chamado de Big Bang, né, que os cientistas dizem, foi o momento inicial da formação do universo, aonde foi tanta energia condensada em apenas um pontinho, que esse pontinho acabou explodindo toda essa energia e dando origem a tudo o que a gente conhece, né, e que chama hoje de universo. Tá? Mas também, lembrando bem, é uma teoria, né? É uma coisa que os cientistas acham a partir de estudos, a partir de observações que eles fazem. Vamos lá. Então, esse Big Bang teria dado origem a grandes nuvens de gás, chamadas de nebulosas. Eu falei naquela outra foto, lembram? Nebulosas, então, são nuvens de gases, né, espalhadas pelo universo. Então, o Big Bang teria dado origem a essas nuvens de gases, a essas nebulosas, que estão espalhadas pelo espaço, formando as galáxias. Já ouviram esse nome? Também não é um nome incomum, né? É um nome comum. E dentro dessas galáxias, né, foram criadas estrelas, planetas, cometas e outros corpos celestes. Essa nebulosa cor-de-rosa aqui da foto que eu estou mostrando para vocês, isso é uma foto tirada pelo telescópio espacial, não é? É a nebulosa de Carina, o nome da nossa diretora, né, pessoal? Então, a nebulosa de Carina é uma das nebulosas mais famosas pelos cientistas aí. Bom, as estrelas, então, os seus planetas, as suas luas. O que são as luas, gente? São corpos, né, chamados, na verdade, de satélites, que giram em volta dos planetas. Então, as estrelas, os planetas, as luas, os asteroides
E todos aqueles corpos celestes juntos formam um grande grupo chamado de galáxia. Então, o que seria a galáxia? A galáxia é um grande conglomerado, né? É um grande conjunto de estrelas, de planetas, de luas, de asteroides e todos os corpos celestes juntos. A nossa galáxia, a galáxia onde o Sol e a Terra estão, tem um nome especial. Ela se chama Via Láctea. Vocês já devem ter ouvido esse nome também, né? Por que Via Láctea? Porque se a gente olhar no céu, né, prestando muita atenção, ou melhor ainda, olhando do espaço, né, ela é como se fosse um caminho leitoso. E é exatamente caminho leitoso o significado de Via Láctea. Via, caminho. Láctea quer dizer de leite, leitoso, né? Tem a forma de uma extensão branca, né, parecendo nuvens, então forma esse caminho de leite, né, essa Via Láctea, por isso esse nome. Todas as estrelas que vemos no céu fazem parte dela, ou seja, quando a gente está olhando no céu, a gente está olhando, na verdade, os membros, né, os astros, né, os corpos celestes que formam a Via Láctea, que é a galáxia onde a gente está. Mas no universo, fiquem bobos agora, existem mais de 100 bilhões de galáxias. Vejam, a nossa Via Láctea é enorme, porque ela engloba todo o sistema solar e ela engloba também muitos outros sistemas de planetas, não é? Vocês imaginem então o tamanho de 100 bilhões de galáxias juntas. Não dá nem para imaginar, né, gente? Nessa representação aqui, nós vemos a Via Láctea, ela tem a forma de espiral, né? E essa flechinha indica onde está o sistema solar. Né? O Sol e todos os planetas é apenas esse pontinho que eu estou mostrando aqui. Né? Vejam, além desse pontinho que eu estou mostrando, tudo o que é a Via Láctea. Então é uma imensidão sem fim. É um tamanho que nós custamos a imaginar tão grande quanto ele é. E o nosso sistema planetário, então, né, dentro da Via Láctea, recebe o nome de Sistema Solar. Como eu já disse, Sistema Solar, porque o centro dele é o Sol, né? Porque o centro dele é uma estrela chamada Sol. Vejam aqui nessa representação, nesse desenho, o Sol, e girando em volta do Sol nós temos os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí nós temos um cinturão de asteroides depois de Marte. Aí nós temos Júpiter, o maior dos planetas, Saturno, o famoso planeta dos anéis, Urano, Netuno. Né? Nós temos também um corpo celeste chamado Plutão, depois de Netuno, mas os cientistas não consideram Plutão mais um planeta. Né? Plutão, na verdade, agora é um microplaneta, né? Um planeta anão, e não é mais considerado um planeta normal, vamos assim dizer, como os outros que formam o sistema solar. Tá certo? Então, pessoal, vamos ver agora algumas atividades que eu pedi e a nossa aula vai continuar na próxima vez. Então, aqui. Primeira atividade. Represente com desenho, no seu caderno, o sistema solar, com base na última imagem que você viu neste vídeo. Então, vamos ver de novo a imagem? Então, o que vocês têm que colocar no centro do sistema solar? O nosso Sol, claro. Né? Depois, o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. Depois de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Então, essa é a ordem a partir do Sol. E vocês estão vendo também que eles têm tamanhos diferentes, que vocês têm que respeitar esses tamanhos na hora de representar, na hora de desenhar. Né? É o que eu falei aqui embaixo, olha. Repare que os planetas têm tamanhos variados e ficam em diferentes distâncias do Sol. Então, quando vocês forem fazer o desenho do sistema solar, respeitem o tamanho de cada planeta, né? E respeitem a distância do Sol. O que significa isso? Se Júpiter é o maior planeta, vocês não podem fazer Júpiter menor do que nenhum dos outros. Né? Júpiter tem que ser o maior dos planetas desenhados. Se Mercúrio é o planeta menorzinho,
Ele tem que aparecer como o menorzinho dos planetas desenhados. Tá bom? Vamos lá, mais uma atividade. Faça uma pesquisa na internet sobre o que são as estrelas. Né? Vocês vão se surpreender. Né? Tem muita coisa que vocês não sabem sobre as estrelas, que vocês vão descobrir nessa pesquisa. E eu ainda coloquei aqui. Não precisa ser nada muito extenso, nada muito comprido. No máximo 10 linhas já tá bom, gente. Tá? E escreva essa pesquisinha então no caderno. Aproveite e descubra também alguns nomes conhecidos de constelações. As constelações são nada menos do que agrupamentos de estrelas. Eu já dei exemplo de 2 constelações aqui na nossa aula de hoje. A constelação do Cruzeiro do Sul e a constelação de Órion. Mas existem muitas outras constelações famosas. Eu quero que vocês descubram algumas constelações famosas nessa pesquisa e escrevam também no caderno. Olha aqui, escreva esses nomes no seu caderno também. E então, na próxima aula, nós comentaremos sobre esse tema, esse assunto que vocês vão pesquisar, que são as estrelas, né? O tema da nossa próxima aula. E aí, pessoal, gostaram da aula? Interessante, né? Esse tema, universo, sistema solar, é um tema muito interessante. Se a gente se interessar e pesquisar cada vez mais, a gente cada vez mais vai ficar gostando do assunto, né? Aproveitem quem tem facilidade de acesso à internet para pesquisar não só sobre as estrelas que eu pedi na lição de casa, como de outros assuntos relacionados ao universo. Vocês vão adorar. Tá? Na próxima aula, então, a gente retoma esse assunto, a gente vai falar sobre o que são estrelas, né, que se refere à pesquisa que vocês vão fazer em casa, então, a partir deste vídeo. Até a próxima, então, e estamos aí. Tchau, tchau.